tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de Educação Especial e Inclusiva. Eu sou a professora Ana Tereza e hoje nós iremos tratar de forma mais aprofundada sobre o tema transtorno do espectro autista. A nossa aula de hoje ela é um pouco mais técnica, ela vai apresentar mais conceitos, porém eles são muito importantes para tanto desenvolver um conhecimento mais correto a respeito do transtorno do espectro autista, quanto também para nos prepararmos para provas que irão cobrar esse tipo de conhecimento mais específico. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nas informações que vão ser apresentadas e, caso seja necessário, pausem os slides, voltem e façam anotações, tá certo? Então vamos lá. Alguns conceitos importantes a respeito do transtorno do espectro autista é que o autismo ele foi descrito pelo Manual de Diagnóstico Estatístico como um transtorno invasivo do desenvolvimento, recebendo também o nome de transtornos do espectro autista. O termo espectro ele é utilizado por uma gama de condições. Então, a utilização desse termo espectro é realmente para demonstrar a multiplicidade de condições dentro do transtorno. Não é um transtorno restrito que tem poucas condições, muito pelo contrário, existe uma gama de condições e por isso que nós utilizamos o termo espectro, até mesmo para evidenciar que cada pessoa autista é única e não deve ser generalizada apenas por estar dentro do espectro. Se caracteriza pelo comprometimento das relações sociais e de comunicação, comportamentos repetitivos e estereotipados. O que isso significa? Comportamentos repetitivos e estereotipados. São comportamentos que são reproduzidos pelas pessoas autistas repetidas vezes durante o seu dia, e essas estereotipias elas podem representar comportamentos como mexer as mãos de determinada forma, conduzir o corpo para frente e para trás, portar algum objeto e ficar girando este objeto por bastante tempo. São tipos de comportamentos repetitivos e que possuem uma motivação quando a pessoa ela sente a necessidade de regular ali os seus sentidos, devido ao excesso de informações sensoriais que ela recebe, e essas estereotipias podem auxiliar na regulação do seu próprio organismo com relação a esses sentidos. Nós vamos entender mais especificamente sobre essas questões em slides posteriores. Respostas atípicas a estímulos sensoriais, ecolalia, que é a repetição de uma mesma palavra várias vezes e até mesmo repetir palavras e frases que foram ditas por outras pessoas. Dificuldades em lidar com frustrações e superseletividade em seus interesses, também denominado de hiperfoco, que é quando a pessoa autista ela tem interesses específicos e o foco dela é direcionado especificamente para aqueles interesses. Ela apresenta até mesmo dificuldades para lidar com outros assuntos que não sejam do seu hiperfoco. As pessoas com TEA costumam estabelecer rotinas muito rígidas e repetitivas. Podem também apresentar distúrbios no processamento sensorial, caracterizados pela hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Então, é comum que pessoas com TEA apresentem esses distúrbios no processamento sensorial, ou tendo hipersensibilidade, que é quando elas apresentam uma sensibilidade muito mais aguçada aos sentidos, ou uma hipossensibilidade, quando essa sensibilidade ela é muito limitada. O direito da pessoa autista. Pessoas com transtorno do espectro autista são pessoas com deficiência e que possuem direitos respaldados pela legislação.
das leis que traz esses direitos é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei número 13.146 de 2015. Os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista também estão presentes na Lei número 12.764 de 2012, que determina a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Por ser considerado uma pessoa com deficiência e ter esses direitos respaldados pelo Estatuto, toda pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem esses direitos resguardados por lei que visam assegurar e promover condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Portanto, a educação, que é um dos direitos básicos de toda pessoa, ela é um direito fundamental também das pessoas com deficiência e por isso que a inclusão, a adequação e as adaptações dentro da educação são extremamente necessárias. Diagnóstico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o autismo é uma síndrome que se apresenta desde o nascimento, podendo ser diagnosticada antes mesmo dos 30 meses de idade. O diagnóstico do autismo, ele é essencialmente clínico, realizado por meio da anamnese, com base nos dois manuais diagnósticos utilizados internacionalmente, o CID e o DSM. É uma avaliação bastante detalhada que busca compreender o histórico, o desenvolvimento, os sintomas apresentados pelaquela pessoa. Os transtornos do espectro autista, eles precisam ser diagnosticados por uma equipe multiprofissional, capaz de avaliar os vários aspectos do desenvolvimento e compreender quais daqueles comportamentos eles são atípicos, né? Eles não se apresentam dentro dos comportamentos que uma pessoa que tem o desenvolvimento de forma típica apresentaria. Por isso que dentro do transtorno do espectro autista, a palavra atípica é muito utilizada, porque quer dizer que o desenvolvimento ele acontece de uma forma diferenciada, de uma forma que não é típica, né? Nós jamais vamos utilizar os termos de não ser normal. Ok? Sempre utilizar a palavra atípica, porque são comportamentos, formas de interagir que se diferenciam das pessoas neurotípicas, que são aquelas que apresentam o neurodesenvolvimento de forma típica, de forma comum, certo? Esses aspectos, eles estão relacionados à comunicação, interação social, capacidade de adaptação, desempenho cognitivo, desmodulações dos sentidos, entre diversos outros. A avaliação ela é pautada em observações diretas com o indivíduo e também em entrevista com os familiares. Para que a criança ou o adulto seja diagnosticado com transtorno do espectro autista, não é necessário que ele apresente todas as características do espectro. E também não é porque ele apresenta 2 ou 3 características que ele pode ser enquadrado dentro do espectro. É preciso analisar dentro de todo esse comportamento, de todo esse histórico, para que esse diagnóstico, essa avaliação, ela seja feita de forma correta. Há uma classificação no autismo relacionada ao nível de suporte que uma pessoa dentro do espectro necessita para realizar tarefas cotidianas. São 3 níveis de suporte. Isso nós já comentamos na nossa aula de introdução. Então, se estiver precisando relembrar quais são esses níveis de suporte, quais são as principais características das pessoas dentro de cada um desses níveis, voltem lá na nossa aula de introdução, tá certo? Nós também falamos na aula de introdução, mas isso é importante rever, que
Anteriormente, as pessoas nível 1 de suporte, que eram também chamadas de autofuncionamento, porque elas tinham um desenvolvimento além do comum em algumas áreas específicas, elas recebiam o diagnóstico de síndrome de Asperger. Contudo, esse diagnóstico ele deixou de ser utilizado, pois a síndrome de Asperger ela foi englobada nos transtornos do espectro autista. É importante ressaltar a individualidade do diagnóstico e dos tratamentos, que são utilizados com base nas necessidades de cada pessoa com transtorno do espectro autista. Agora nós vamos realizar 2 questões de concurso sobre transtorno do espectro autista. Então, vamos lá, vamos treinar aquilo que nós acabamos de estudar para ver se ficou tudo claro, se a gente precisa rever algumas informações. Então, vamos lá. 1. A respeito do transtorno do espectro autista, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-V, é correto afirmar que a. O transtorno de Asperger é indicado no DSM-V como uma subcategoria do transtorno do espectro autista, caracterizado por critérios diagnósticos específicos. B. Um dos critérios de diagnóstico é a presença de déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, atualmente ou por história prévia. C. Pessoas com transtorno do espectro autista sempre exigem apoio muito substancial, já que em todos os casos há extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos repetitivos que interferem acentuadamente no funcionamento em todas as esferas. D. Os sintomas do transtorno do espectro autista podem iniciar na vida adulta. Por essa razão, há um frequente diagnóstico deste transtorno nessa faixa etária. E E. A ocorrência de padrões repetitivos e restritos do comportamento, interesses e atividades é suficiente para o diagnóstico de transtornos do espectro autista. Então, vamos analisar qual dessas alternativas está correta. Vamos lá? Conseguiram fazer uma análise das alternativas? Vamos voltar em cada uma delas para a gente conseguir analisar qual está correta e as que estão incorretas, quais são as informações incorretas. Na alternativa A, diz que o transtorno de Asperger ele é indicado no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais como uma subcategoria do transtorno do espectro autista. Nós vimos que, atualmente, a síndrome de Asperger ela não é mais considerada uma subcategoria e ela não é mais utilizada. De fato, essa síndrome ela entrou em desuso e hoje nós não utilizamos mais essa denominação para nos referirmos a pessoas com transtorno do espectro autista. A B é a nossa alternativa que está correta. De fato, um dos critérios do diagnóstico é a presença desses déficits na comunicação social, na interação social, que podem estar presentes no histórico dessa pessoa ou dessa criança. Então, essa é a nossa alternativa correta, mas vamos compreender por que as outras estão incorretas. A alternativa C, ela diz que pessoas com transtorno do espectro autista sempre irão exigir um apoio muito substancial. E isso não é correto. Existe uma variedade muito grande entre as necessidades de uma pessoa com transtorno do espectro autista e nem sempre esse apoio ele vai ser muito substancial, nem sempre vai existir uma extrema dificuldade em lidar com mudanças, porque tudo depende do nível de comprometimento das funções básicas e também do nível de suporte. D. Os sintomas do transtorno do espectro autista podem iniciar na vida adulta. Por essa razão, há o frequente diagnóstico deste transtorno nessa faixa etária. Não há um frequente diagnóstico de transtorno do espectro autista na fase adulta.
Pessoas podem sim ser diagnosticadas com transtorno do espectro autista na fase adulta, mas o que se entende é que essas pessoas elas já apresentavam sintomas desde a primeira infância e esse diagnóstico foi um diagnóstico tardio. Não quer dizer que a pessoa ela começou a apresentar esses sintomas na fase adulta. Na verdade, ela já apresentava desde a infância, o que faltou foi um diagnóstico. E a ocorrência de padrões repetitivos e restritos, interesses e atividades é suficiente para que uma pessoa seja diagnosticada com um transtorno do espectro autista? Não. Apenas essas características não faz com que uma pessoa seja diagnosticada como autista. Existem outras características e uma análise que tem que ser feita a partir de uma avaliação com multiprofissionais, como já foi mencionado anteriormente. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 2. O autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação social e comunicação, além de um repertório restrito de atividades e interesses. De acordo com o DSM-V, existem especificadores de gravidade que podem ser usados para descrever de maneira sucinta a sintomatologia atual, com o reconhecimento de que a gravidade pode variar de acordo com o contexto ou oscilar com o tempo. Com base nesses especificadores, correlacione as colunas 1 e 2. Coluna 1, nível 1, 2, nível 2 e 3, nível 3. E coluna 2, uma pessoa que fala frases simples, cuja interação se limita a interesses especiais reduzidos. Falhas na comunicação com os outros, com tentativas de fazer amizades comumente mal-sucedidas. Tem abordagens incomuns, apenas para satisfazer as necessidades. Problemas para a organização e planejamento são obstáculos à independência. Outros comportamentos restritos repetitivos aparecem com frequência suficiente para serem óbvios ao observador casual. Assinale a alternativa com a sequência correta. Então, nós temos que relacionar os níveis de suporte dentro do transtorno do espectro autista com essas características que foram descritas na coluna 2. Então, vamos lá. Uma pessoa que fala frases simples, cuja interação se limita a interesses especiais e reduzidos. Neste caso, nós não estamos falando de uma pessoa autista de nível 1 de suporte, porque ela fala frases simples e a interação ela é bastante limitada e alguns interesses reduzidos. Então, neste caso, não é o nível 1 de suporte, mas também não é o nível 3 de suporte, porque a pessoa ela consegue estabelecer essa comunicação verbal, porém ela está limitada pelos seus interesses reduzidos. Neste caso, nível 2 de suporte. Falhas na conversação com os outros, com tentativas de fazer amizades comumente mal-sucedidas. Algo bastante comum em pessoas autistas nível 1 de suporte é apresentar essas falhas na comunicação e dificuldades de manter uma amizade, embora elas consigam sim estabelecer essas relações, ter interações sociais, mas com certas falhas nessa comunicação. Tem abordagens incomuns apenas para satisfazer as necessidades. Essa já é uma característica de pessoas autistas de nível 3 de suporte, certo? No qual, essas abordagens elas vão ser bastante incomuns e a pessoa ela busca atender algumas necessidades específicas, mas dificilmente ela vai realizar uma interação sem nenhuma outra motivação que não seja para satisfazer alguma dessas necessidades. Portanto, até agora, 2, 1 e 3. Nós já sabemos qual é a alternativa correta, mas vamos continuar analisando o restante. Problemas para a organização e planejamento são obstáculos à independência.
comum em autistas de nível 1 de suporte, que apresentem esses problemas, essas dificuldades de organização e de planejamento, e isso seja um obstáculo para que eles consigam desenvolver a sua independência. E por último, outros comportamentos restritos, repetitivos, aparecem com uma frequência suficiente para serem óbvios ao observador casual. Neste caso, estamos falando de pessoas autistas de nível 2 de suporte, porque os comportamentos restritos e repetitivos, eles já são mais aparentes do que em casos de pessoas autistas nível 1 de suporte. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, 2, 1, 3, 1 e 2. E aí, conseguiram acertar? Enquanto nós fomos lendo, vocês estavam acertando qual seria o nível de suporte de cada um dos casos? Se for necessário, voltem lá na nossa aula de introdução sobre os níveis de suporte, façam a leitura novamente para que fique mais claro. E nós nos vemos para a segunda parte dessa nossa aula de aprofundamento do tema transtorno do espectro autista. Até mais!